E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Atos 9, verso 11. Quero que você perceba que, embora seja uma grande maravilha o grande fariseu Saulo estar orando verdadeiramente pela primeira vez, ainda assim é divinamente decretado no texto que ele o fizesse. Alguns de vocês poderiam gostar de ter ouvido a oração de Saulo de Tarso. Olhe para ele agora. Este bom homem, quão humilhado, quão modesto ele é. Sua oração começou com uma completa e dolorosa confissão de pecados. Ele não ofereceu nenhuma desculpa ou diminuição dos seus erros. Saulo olhou para ele, que fora traspassado por ele, e chorou por ele. Ele reconheceu que era o principal dos pecadores, pois que persegui a igreja de Deus. A única coisa que ele poderia ter falado com uma forma de pedido de desculpas era: o fiz ignorantemente, na incredulidade. Olhe para ele lá, sozinho em um quarto, com seus olhos abertos, mas ainda assim cego. Ele chora copiosamente, clama e se humilha diante do Senhor. De fato, ele está orando. No outro dia, enquanto ele estava pela estrada de Damasco, todos o olhavam como um santo, mas agora, por sua própria confissão, ele é um pecador do mais alto nível. Escute como ele difama a si mesmo. Ele se arrepende no pó e nas cinzas. Ele ora por misericórdia. Ele implora para que seja perdoado por seus vermelhos pecados. Ele reconhece que, se fosse mandado para o inferno, isso seria mais do que justo, mas ele implora para que, pelo nome do Salvador, ele seja poupado e permitido que veja a luz do rosto de Deus. Quase consigo ouvi-lo fazendo esta triste confissão: eis que ele está orando. Agora você o encontrará reconhecendo sua enorme necessidade. Ele diz: Senhor, eu necessito de tudo. Não é somente uma coisa que me falta, mas não tenho nada do que é digno de ter. Preciso de um novo coração e um espírito certo. Preciso da verdade de Deus nos meus lugares mais escondidos e que, no meu interior, eu possa conhecer a sabedoria. Ele não tinha nada para se orgulhar. Ele saiu de um orgulho milionário para ser um mero mendigo. Ele deve ter chorado: Senhor, recobre a minha visão novamente, mas especialmente me forneça a visão espiritual. Tire todas as escamas do meu coração, assim como dos meus olhos. Ajude-me a ver Jesus como meu Salvador. Ajude-me a viver para a sua glória, como antes eu vivia para persegui-lo. Desta vez ele estava orando, e ninguém tinha dúvida disso. Posso vê-lo misturando com essa oração o mais humilde tipo de adoração. Como ele iria adorar Jesus de Nazaré como seu Deus, agora que ele foi conquistado por ele? Como ele choraria: meu Senhor, eu estava perseguindo a ti. Tu és o Messias, o qual todas as 12 tribos esperavam, e eu o rejeitei. Não fui eu que me sentei para ver teu servo Estevão ser apedrejado e guardei os mantos daqueles que atiraram pedras nele, e eu que respirava ameaças contra ti, meu Senhor. Certamente, a mais profunda reverência do seu espírito castigado devem ter sido um aroma doce ao Senhor. À medida que Saulo se prostrava no pó diante dele e vez por vez falava: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que ele está orando. Perceba que súplicas ele fez. Nunca lhe surpreendeu a maneira como Saulo deve ter suplicado ao Senhor? Suplicar é a parte mais verdadeira e mais forte da oração. Agora, como Saulo de Tarso suplicou? Sem dúvida nenhuma, ele implorou pela promessa: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Isaías 55, verso 7. Ele conhecia as escrituras do Velho Testamento melhor do que nós conhecemos, e é certo que ele as usaria em sua oração. Eu o escuto chorar: ó Senhor, tu disseste: vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, como está em Isaías 1, 18. É certo que ele percorreu cada letra do Salmo 51, pois este se encaixa a ele exatamente. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça, como está no Salmo 51, verso 14. Você não acha que depois de que ele tivesse buscado todas essas promessas, ele iria então considerar todas as características da lei cerimonial que apontavam para Cristo? Como o capítulo 53 de Isaías deve ter resplandecido em sua mente.
Ele estava cego, mas que luz deve ter flamejado em seu espírito à medida que ele via o homem de dores, que sabia o que era sofrer e que escutava o profeta dizer: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como Saulo deve ter começado a clamar a Jesus: ó Filho de Deus, seja minha expiação, seja minha oferta pelo pecado, seja meu sacrifício da manhã e da tarde, seja para mim o aspergir do sangue do Cordeiro Pascal. Sabendo como ele sabia todos os modelos da lei judaica, ele deve ter encontrado neles rico conforto. Agora aqui, contemplando Jesus, ele achou a chave de cada um desses modelos. E, amados, tudo isso deve ter sido levado em um maravilhoso fervor. Se nós pudéssemos ter ficado à porta e escutando, teríamos entendido por que o Senhor disse: eis que ele está orando. Antes, você deveria ouvi-lo repetindo palavras, mas agora ele gemia, chorava, soluçava e derramava lágrimas. Antes, você teria dito para si mesmo: ele está dizendo suas preces. Mas desta vez, era como se um homem lutasse por sua vida ou estivesse em amargor pela morte do seu único filho. Todas as orações anteriores eram falsidades, mas esta era verdadeira. Todo o resto era somente uma performance, mas agora ele realmente se relacionou com o Altíssimo. Eis que ele está orando. Agora sim, ele era um verdadeiro israelita, e eis que ele sai mais do que vencedor através daquele que o ensinou a orar. Nós vemos que tão logo que ele orou, era mais do que evidente que o Senhor havia aceitado a sua oração. Como sei por esse texto que eis que ele está orando? Bem, sei isso do texto, primeiramente porque Deus está aqui testemunhando que ele tinha orado. Não deveria o Senhor estar numa reunião de oração e escutar uma dúzia de nós falarmos nossas preces e ainda assim falar: eis que ele está orando? Mas se uma voz do céu falasse a respeito de alguém: eis que ele está orando, nós saberíamos que aquele homem fora aceito pelo Senhor. Assim aconteceu com Saulo. A primeira vez que ele orou, Deus ouviu. Tente isso, meu amigo, tente. Se esta vai ser sua primeira oração hoje, suspire ela a Deus com uma fé humilde e ele irá te ouvir. Sabemos que Deus aceitou a primeira oração do apóstolo Paulo, pois Deus estava prestes a respondê-la. Ele estava aprontando Ananias para ir e confortar o pobre arrependido e cego. Deus está prestes a responder sua oração. Meu querido irmão, hoje, se você chorar a Ele, talvez esteja presente aqui no tabernáculo um homem que irá falar com você depois que você deixar essas paredes, ou alguém logo irá lhe chamar para dizer-lhe o caminho da paz mais perfeitamente. Se você largar hoje o caminho da justiça própria, a devoção formal e começar a chorar ao Deus vivo, Deus irá se encontrar com você. Além disso, nós temos certeza que Deus aceitou sua primeira oração, pois Ele chamou a atenção para ela com um eis. Nós já ouvimos falar das 7 maravilhas do mundo e sobre outras maravilhas a respeito das quais os homens clamam, eis. Mas o que mais surpreende Deus é um homem orando de verdade, um pecador orando. Deus não diz: eis Herodes em seu trono, ou eis César em seu palácio, mas ele diz: eis que ele está orando. Como se ele fizesse a oração do homem o centro da observação, o foco da atenção. Eis que ele está orando. O coração de Deus se deleita com orações verdadeiras. O maior inimigo percebe a verdadeira oração e treme quando o homem cai em seus joelhos. E Deus chamou para que todos os seus santos na terra e seus santos no céu olhassem para um homem em oração. Para o grande coração do Pai é um pródigo retornando. Ele clama: eis que ele está orando. Mas ele quer dizer: eis que ele está voltando para casa. Eis que ele busca o rosto do seu pai. Eis que eu achei meu filho que havia perdido. A oração é o prazer de Deus, a admiração de Deus. Amado, será que isso já passou pela sua cabeça, que você poderia chamar a atenção do grande Deus para si? Temo que existam muitos de quem poderia ser falado: eis que ele nunca ora. Que coisa sobre a terra um homem feito pelo seu Criador, que nunca adora seu autor. Um homem que é diariamente alimentado pelas dádivas de Deus, mas nunca o adora. Cavalheiro, você é um monstro. Você é uma criatura mais nojenta dentre os homens. Um homem que vive sem oração não deveria viver. É uma maravilha que a terra então abra sua boca e engula este miserável. E apesar disso, quando ele de fato ora, Deus faz disto uma maravilha. É sua primeira oração hoje. Eu vejo, o sermão acabou e ele chegou em casa. Ele sobe para o seu quarto, ele tem medo que alguém entre e o atrapalhe.
Ele está virando a chave. Ele está se ajoelhando ao lado da cama na qual ele já dormiu tantas vezes sem orar, e ele clama: ó Deus, eu não sei o que falar, mas seja misericordioso comigo, um pecador, e perdoe meus pecados. Escuta o barulho das asas dos anjos à medida que eles se reúnem neste local sagrado. Logo eles irão voar para cima clamando: eis que ele está orando. Anos passarão por você, jovem rapaz, e você pode chegar ao meio da sua vida e ser exposto à mais aguda tentação. O que você fará então? Bons espíritos irão olhar você, temendo para que você não se perca, e demônios olharão para a sua indecisão. Você se lembrará daquele dia no meio de setembro em que você orou pela primeira vez, e você dirá para si mesmo: clamarei novamente a Deus, como eu tenho feito frequentemente. Você vai para o quarto e diz: Senhor, muitos dias se passaram desde a primeira vez que eu clamei a Ti, e eu não parei de clamar, mas agora eu estou em uma grave tribulação. Eu te imploro, proteja-me. Deus te ajudará. A grande roda da providência irá se mover por você. Enquanto isso, ambos os anjos e demônios têm espiado você. Os anjos cantam e os demônios resmungam. Eis que ele está orando. Alguns anos passaram. O jovem rapaz envelheceu e o tempo em que ele deve morrer chegou. Ele sobe para o mesmo quarto da última vez e lá estão aqueles que choram e o olham. Perceba a serenidade da alma que está partindo. Ele está olhando para a eternidade sem medo. Ele conhece aquele em que ele crê e está pronto para partir. O que ele está fazendo em seus últimos momentos? Eis que ele está orando. A oração, que por muito tempo foi seu respirar vital e seu ar nativo, é agora, como dizem os versos, sua senha de entrada aos portões da morte. Ele entra no céu orando. Demônios que se reúnem em nossas últimas horas fugirão como morcegos fogem da caverna, assustados por uma tocha. Eles fugirão quando ouvirem a voz: eis que ele ora. Os espíritos iluminados encontrarão felizes a alma que está na margem do Jordão quando escutarem a voz: eis que ele está orando. Eles irão encontrar o espírito que ora do outro lado das águas e sorrirão enquanto a oração terrena se transforma em uma oração celestial. Logo estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos conceda isso no seu santo nome. Amém, queridos. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. Jesus. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to